Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje nós vamos aprender a medir o capacitor, tá certo? Na aula passada nós vimos aqui os tipos, né, existentes, né, esses capacitores aqui analisamos na aula passada. E na aula de hoje iremos aprender a medir indiretamente, né, já que o nosso amigo aqui, o multímetro, ele não tem uma escala de capacitância, ele tem escala de tensão contínua, alternada, corrente contínua, alternada, escala aqui que mede ganho de transistor, diodos e resistência, mas ele não tem uma escala para capacitância. Sendo assim, nós temos que medir o capacitor de forma indireta através de um circuito. Então, um circuito simples que eu montei aqui, com os valores que eu tinha disponível aqui no meu estoque. Então nós temos aí dois resistores de 39K, tá? Cada um. E esses resistores, eles estão conectados em série porque, né? Puxa, 39 mais 39 vai dar aí uma resistência equivalente de 78, é isso? Não sei, professor. É para dar 78 cravado, não é? Não sei, vamos medir, né? Em tese é para dar cravado. Escala de 200K, porque a gente vai medir aí 78 em tese, né? Então pegamos os probes aqui do multímetro, já bem conectados aqui, conectados de forma correta, né? E vamos medir aqui resistência, ó. Sempre tem aquela questão aqui do contato, né? Às vezes dá aquele contato mais ou menos, mas ó, 77,5 kg. Então 77,5 kΩ. E o nosso capacitor, ele tem um valor de 1000 microfarads. Ah, professor, 1000 micro? Bastante, 1000 é bastante, né? 1000 micro, né? Mas para capacitor é bastante, né? É bastante. Por quê? Porque se a gente pegar esse daqui, por exemplo, este é até ruim de pegar, ele é muito pequeno. Esse capacitorzinho aqui que a gente viu na aula passada, ele é um capacitor de 15 pico, tá? Na verdade, 15 não, né? Ele tem aqui um na frente. Então, 10 vezes 10 a segunda. Ele é de 150, tá? 150 picofarads. Só que pico é quanto? É 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 12 é 1 trilionésimo de farads, que é a unidade de capacitância. Ou seja, é por isso que ele é minúsculo, ele é muito pequeno, porque a capacidade de armazenamento de carga é pequena também. Legal, esse daqui não, esse daqui já é 1000 micro, né? O micro, ele é, para vocês terem noção, 1 bilhão não, 1 milhão de vezes maior do que o pico, tá? Do que esse carinha aqui. Então ele de cara, só por ser micro, já é 1 milhão de vezes maior que o pico, tá? Legal, só que ele é 1000 micro ainda, então é muito maior, não tem nem comparação. Tanto que até o dielétrico dele é outro e o tamanho também é diferente, o formato, enfim. Mas o que vai interessar para nós, perceba, se ele é 1000 e aqui eu tenho 77,5 em termos práticos, né? O valor teórico seria 78 kg. Na prática deu 77,5 kΩ. O que eu devo fazer? Eu devo multiplicar 77,5 kg por 1000 micro, tá? Só que 1000 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. E 10 a menos 3, só para o capacitor, tá? Conta para o capacitor. 10 a menos 3, que é esse capacitor, se eu multiplicar por 1 kg, que é 10 a terceira, simplifica, né? 10 elevado à propriedade dá potenciação, lá de MRP, comecinho do semestre. Bases iguais, né? 10 elevado a mais 3 vezes 10 elevado a menos 3, mantém a base que é 10 e soma os expoentes. 3 do quilo aqui, né, da resistência, com menos 3 do capacitor, vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, nós temos 7,5, né,
7,5... Não, é 77,5 segundos, tá? De carga desse capacitor. Então, em tese, vai demorar 77,5 segundos para que esse capacitor se carregue, tá? E para carregar o capacitor, precisamos da nossa fonte, tá? A fonte eu vou medir lá, na escala aqui de corrente contínua, obviamente, tá? Já não deve ter aqueles 6 volts, né? Porque a gente já usou bastante. Talvez tenha um pouco menos. Vamos ver aqui, ó. Ah, não, ainda tem, ó. 6,06, oscilando aí, 6,05, tá? Então, essa é a tensão da nossa fonte. Antes era 6,10, 6,20 volts, alguma coisa assim. Caiu pouca coisa, né? Legal. Então, o que acontece? Eu vou ligar aqui no meu circuito, né? O circuito aqui ele é um circuito simples, né? Não tem muito segredo. Dois resistores em série, né? Para gerar uma resistência equivalente. Em série também com o capacitor. Positivo hoje eu vou jogar nesse terminal do resistor e o negativo lá no terminal menor do capacitor. Posso fazer isso pelas linhas da protoboard, né? A linha vermelha e a linha azul. Tá, vermelho eu conecto positivo e na linha azul eu conecto o negativo. Sempre eu apanho, né? Isso daí não é novidade nenhuma. Para conectar aqui esses terminais aqui no protoboard, mas com um jeitinho aí dá certo. Vamos lá. Então, isso daqui é uma aula interessante aí, não tem no YouTube, tá? Não tem no YouTube, é uma aula que eu fiz aí especialmente para vocês. Então vai lá, aproveita, curte o canal do professor, tá? Deixa o comentário. Mesmo acabando o curso, né? Se depois vocês quiserem interagir lá, fiquem à vontade. Então eu conectei aqui o positivo e o negativo. E o capacitor ele já deve ter uma carga, né? Aí, ó. Ah, professor. Então, ô, professor. Ô, professor, vai explodir, tá subindo. É 1,5. Nossa, já tá em 1,7. Ele vai embora, tá? Ô, louco, mas vai embora até onde? Vamos ver. Quanto que a gente calculou mesmo? 77,5 segundos, né? Ele tá indo, só vai. 2,30, 45. Ô, louco, professor, não para de subir, meu Deus. Isso vai estourar na sua cara, professor. Não vai, fiquem calmos aí. Ai, vamos lá. Tá subindo aí, ó. Chegamos em 3 volts. E não para. Vai subindo. Vai subindo. Continua subindo aí. Vai ter um momento que vai dar uma estagnada, tá? Na carga, ó. Tá indo ainda, tá subindo tranquilamente e tal. Mas vai ter uma estagnação, por quê? Porque o capacitor, ele armazena carga, né, entre seus terminais, positivo e negativo. Lembrando que o positivo, ele é sempre o terminal maior em relação ao negativo, né? E essa diferença de potencial para esse tipo de capacitor, ela é importante para a regulação de fontes, né? Então, se eu quero, por exemplo, uma fonte de 12 volts, eu preciso que o capacitor carregue até pelo menos ali uns 14, 15, né? A gente vai ver depois por que disso, mas ele tem que ter uma carga um pouco maior do que o que eu quero lá na saída, porque ele vai fornecer parte da corrente, né? Então, o que acontece? O capacitor ele vai ter ali um certo nível de potencial armazenado. Esse potencial armazenado ele vai ser fornecido na forma de cargas elétricas para uma carga conectada na saída. Pode ser um LED, por exemplo, um circuito ali com um ou mais LEDs, né? Que vocês já conhecem bem. Por quê? Porque corrente circulando no LED, ali no máximo 20 mili, né? Para não ter problema de queima. O componente ele se torna um fornecedor de cargas para esse LED.
Então, a tensão ela não vai baixar, né, como baixa aqui a tensão da pilha, por eu estar fornecendo cargas elétricas, corrente por LED, porque eu tenho capacitor, tá? O capacitor ele vai dar um suporte ali para o circuito. Perceba, turma, que agora, olha, isso daqui é muito interessante. A gente está vendo na prática algo que vocês já devem ter visto alguma coisa lá com o professor Diego, que é a carga do capacitor exponencial, tá? Tá vendo que no comecinho ali ia lá, pá, 1,2, ô louco, 3, 4, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,2. Tá vendo que agora ele tá lento, ó? Tá lá 5 a 5,10, 5,11, 5,12, né? Agora tá lento. Isso aqui vai embora, tá, turma? Eu vou tirar aqui, porque ó, 5,20. Aí, legal. Então 5,20 foi a carga total do capacitor. Carga total dele. Muito bem, vou tirar a fonte aqui para não continuar carregando e a gente ter essa referência. Tá, ele carregou com 5,20 volts. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir a tensão do capacitor, que tem que partir de 5,20, tá? Vou pegar aqui direto, ó. 5,23. E agora? 5,20. 5,19, 18, 17, 16, 15, 14. Ah, professor, tá descarregando. Tá descarregando. Por quê? Porque eu estou medindo. Isso daqui é a outra coisa muito interessante também. Porque se eu estou medindo o capacitor pelo multímetro, o capacitor ele está carregado com 5,20, né, da fonte, da nossa associação de pilhas. Ele, ao ser descarregado no multímetro, ele enxerga o multímetro como carga. Então ele manda esses 5 volts direto para o multímetro. Tá? Se eu quiser... aqui ele está descarregando, né? Ele vai embora. Se eu quiser agora tirar essa carga completamente dele, eu posso fechar um curto. Tá? Então eu chego aqui, encosto aqui o... não sei se... será que fechou? Aí, fechei o curto. O que acontece? 0,20 agora. Tá? Então ele está descarregado. Para descarregar é só fechar o curto. Então a aula de hoje é isso, tá, turma? Espero que tenha ficado claro. E é um experimento muito interessante, né? A gente consegue ver aí, em termos práticos, como que funciona aí a carga e a descarga do capacitor para um multímetro convencional. A gente não precisa aquele multímetro de 300, 400, 500 reais para medir capacitância. Não, a gente consegue testar o nosso coleguinha aqui, né? Através de um multímetro mais simples mesmo. Apenas verificando aí a sua carga e a descarga. Se ele estiver carregando e descarregando ali, conforme o valor da fonte, né? Com circuito simples aqui, no caso usamos 2 resistores em série, fica fácil de observar ali se de fato ele está funcionando de forma correta ou não. Beleza, turma? Então, a aula de hoje eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, mandem lá no Microsoft Teams ou mesmo pelo YouTube, né? Tem muita gente interagindo também pelo YouTube. Então, fiquem à vontade, tá? A forma que vocês acharem melhor aí de interação. No Teams vai ser necessário ter alguma interação, mesmo que seja ali o boa noite e entrega da tarefa, para que fique registrada a presença, né? Então, alguma interação no Teams vocês têm que ter. Mas se vocês tiverem interesse em outros vídeos, também lá no canal do YouTube, pode assistir ali. Enfim, tem vários vídeos, até da área de transmissão de energia, tarifação. Eu subi um vídeo recente aí muito interessante também sobre tarifação, análise de conta de energia. Então tem muita coisa mesmo, né? E eu vou sempre atualizando, subo ali vídeos novos sempre. Então, recomendo que vocês dêem uma olhada até para ter um complemento. Tem a parte de instalação elétrica lá. Não tem a playlist de instalação elétrica, mas tem 22 aulas
que eu desenvolvi um projeto do zero também, o semestre passado com uma turma. Então vocês podem ver ali, desde a parte ali de interruptor simples, paralelo, intermediário, planta baixa, né, o dimensionamento ali dos condutores, eletroduto, quadro de distribuição, sistema de proteção, aterramento, putz, tem tudo. Tá tudo lá. Dê uma olhadinha, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade, pode perguntar também na reunião do Teams. Certo? Grato a todos, bons estudos, até a próxima.